Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hélio Hintze. Estou gravando hoje meu conteúdo, terceiro vídeo aqui para o projeto Arvorecer de Casa em Casa, um projeto realizado aí por pessoas, artistas, um projeto muito bonito aí que leva conteúdo de luz mesmo, né? Conteúdo de abertura para a vida da gente. Hoje eu queria dar continuidade ao trabalho que eu fiz aí no meu outro vídeo, que fala sobre o machismo estrutural, porque a gente tem vivido aí um tempo de muito embate nessa questão, né? Olhando agora a mídia com todos os casos que estão vindo à tona, talvez as pessoas possam pensar que está aumentando o número de ocorrências de machismo, etc. Mas eu vejo isso diferente, elas só estão sendo divulgadas. O machismo é um fenômeno estrutural que, como diz uma última postagem que eu li, não vamos acusar estuprador de ser X ou Y, de direita, de esquerda, de ser desse partido ou apoiar aquele governante. É um fenômeno que acontece de alto a baixo na sociedade, na esquerda, na direita, na classe alta, na média, na baixa, no lar, fora do lar. A violência contra o feminino ela é muito presente em nossa sociedade e nós precisamos refletir sobre essa questão para podermos trazer luz e aí trabalharmos a questão da educação das pessoas, especialmente a educação das crianças. Os três núcleos base da formação, da primeira formação das pessoas, a família, a escola e a igreja, tem durante muito tempo, de certa forma, quando não refletem sobre o tema, acabam reproduzindo práticas machistas na educação das crianças. E só para recuperar o que a gente entende por prática machista, é todo tipo de ideia, pensamento, sentimento ou ação, atitude, que considere que o masculino é superior ao feminino e que eles têm lugares pré-determinados por que são masculinos e por que são femininos. Os exemplos clássicos do terminou o almoço e o menino vai para a sala com o pai ver o futebol e a menina vai lavar a louça com a mãe. Não façam isso. Ponham todo mundo para lavar a louça, inclusive o pai, né? Inclusive todo mundo que comeu pode passar água no seu prato aí. É um detalhezinho tão sutil, né? Que a gente precisa ficar muito atento a isso. Eu citei essa questão do lavar o prato, mas isso vai do lavar o prato, como eu sempre digo, é do lavar o prato ao feminicídio. Tá tudo ligado, porque o feminicídio como violência máxima contra a mulher, no caso, ele é um desdobramento de uma cultura que, sem nenhuma dúvida, se inicia em casa. Então é importantíssimo que a gente cuide de buscar trabalhar com as crianças uma educação que reflita sobre a própria criação machista. Então hoje pais e mães, mães e pais responsáveis, avós e avós, tios e tias, educadoras e educadores precisam refletir sobre essa questão. Como estou educando minhas crianças e se essa educação que eu estou dando para as minhas crianças as classifica como meninos superiores, meninas inferiores. Se você acha difícil entender superior e inferior, nós podemos usar um outro parâmetro. Se a educação das crianças produz meninos ativos e meninas passivas. Meninos que podem correr, brincar, se sujar e meninas que têm que se conter. Meninos que vão ser ensinados a paquerar e meninas que vão ser ensinadas a serem paqueradas. Meninos que vão ser ensinados e que você pode notar isso na indústria do brinquedo, a quantidade de brinquedos que existem de diferentes tipos para os meninos e a quantidade de brinquedos que existem para as meninas. Tudo e o tipo de brinquedo que existem para as meninas, porque os brinquedos de meninas são, em sua grande maioria, ainda
brinquedos de maternagem ou do lar. O menino pode brincar com carrinho. Então, se a sua filha gosta de brincar de carrinho, estimule-a a brincar de carrinho, porque ela pode. Se o seu filho gosta de brincar de boneca, deixe o seu filho brincar de boneca, porque você sabe o que pode acontecer se o seu filho brincar de boneca? Ele pode ser um bom pai, ele pode ser um bom professor, ele pode ser uma pessoa que desenvolva o cuidado. Costuma-se dizer que a mulher é mais cuidadosa que o homem. E realmente, se você olhar no senso comum na sociedade, você vai perceber que existe uma questão do cuidado mais viva nas mulheres. Mas isso não está no gene feminino. Isso está na educação que se dá para as mulheres. As mulheres, desde o mais tenro berço, são ensinadas a cuidarem. Ensine um menino a cuidar e ele não vai desvirtuar a sua sexualidade, porque isso é um medo insano da nossa sociedade. Ensinando um menino a cuidar, deixando o menino brincar de boneca, deixando o menino usar as cores que ele quiser, inclusive as cores que são hoje consideradas como feminino, você vai possibilitar que o seu filho tenha uma abertura maior para a sua própria constituição, a sua autonomia. Não afemina uma criação aberta. O que significa afeminar? E veja como esse termo ele acaba sendo uma prova da questão que eu havia dito no outro vídeo sobre o núcleo duro da posição machista. Se o homem é viril e virtuoso, o afeminar significa perder os modos viris, ou seja, deixar de ser viril e tornar-se feminino. Novamente, o tornar-se feminino é por conta da ausência do valor masculino. Brincar de boneca não afemina, não efemina ninguém, não emascula ninguém. Pelo contrário, produz uma criança que vai ter uma abertura para a vida, uma abertura para a compreensão das relações afetivas maior do que quem for coibido, do que eu já vi criança apanhando porque estava brincando com um menino, apanhando porque resolveu brincar de boneca e ser proibido e chorar, etc. É um trauma completamente desnecessário. Então, a família hoje, ela é um dos grandes núcleos de produção, de reprodução dos dados machistas. Agora, é óbvio, tem muita família revendo isso. E eu tenho até um certo medo de falar sobre essas coisas apenas aqui no site do Arvorecer, porque eu imagino que quem vai me ouvir, nada do que eu estou falando é novidade. Esse vídeo ele tem que percorrer outras famílias, a gente precisa divulgar essas reflexões para as famílias que ainda não tiveram ainda a oportunidade de refletir sobre isso. E há muita gente reproduzindo o machismo estrutural na própria educação. E aí entra, sim, a posição da mãe, a posição do pai, que reforçam essa situação. Uma aluna minha uma vez comentou que a mãe dela sempre dizia a ela: filha, na paquera você tem que esperar o menino vir te paquerar e não paquerá-los. Você não pode ser ativa, portanto. E uma outra desconsideração da mãe, que é uma questão geracional, de informação, e que a gente está tudo aprendendo junto, para a mãe, o movimento natural é que um menino venha paquerar. Ela nem sequer considerou, por exemplo, a possibilidade de uma menina vir paquerar a filha dela. Algo que, se hoje não é considerado normal, é absolutamente normal. Só não é construído como normal. É necessária a construção social dessa normalidade. Para isso nós precisamos vencer os preconceitos. Para isso nós precisamos enfrentar a questão machista que está na sociedade, mas que está dentro de nós. Então eu vou ficando por aqui para que o vídeo não fique muito longo, mas eu gostaria de reforçar que a educação das crianças passa pela reflexão sobre a educação que vocês, pais, mães, tios, tias, cuidadores, professores, educadoras, educadores, tiveram. Nós tivemos uma criação que, via de regra, foi machista, que nos classificou, estrito senso, como meninos e como meninas, e com papéis de meninos, e com cores de meninos, e com cores de meninas. E tudo isso a gente vai poder perceber o seguinte, que há uma relação entre a atividade, como
sendo uma característica masculina e a passividade como sendo uma característica feminina que tem que ser ensinada. Fica quieta, menina. Vai lá, menino, ele bateu em você, devolve. Menino joga bola, menina cuida da casa. Estou falando das questões tradicionais. Precisamos refletir sobre isso e precisamos desnaturalizar essas questões. Esse é o papel do Observatório do Machismo. Eu convido a todas e a todos a conhecerem o nosso site, o nosso projeto, esse trabalho educativo que a gente vem desenvolvendo. Na vinheta de abertura e na vinheta de encerramento está lá o nosso site, tá bom? www.observatoriodomachismo.com.br. Valeu, gente, muito obrigado. Arvorecer, galera, mais uma vez agradeço imensamente a possibilidade de poder contribuir aqui com algumas reflexões e com todos vocês e aprendendo. Valeu.